A paz do Senhor, amados irmãos. Quem vos fala aqui é o presbítero Irineu. Hoje vamos deixar uma breve palavra de meditação para os vossos corações. Eu, presbítero Irineu, e diaconisa Jane. Paz do Senhor, um dia abençoado para nós, começando uma semana com fé, com gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e pelo que ainda vai fazer em nossas vidas. Receba hoje uma palavra do Senhor, diretamente para o seu coração. Amém. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante na vida do cristão, na vida do homem, da mulher que aceitou a Jesus, que conhece Deus, conhece o poder de Deus e sabe do que Deus é capaz. Nós vamos falar de algo sobrenatural. Atitude, vamos falar de fé, vamos falar de obediência para que as coisas aconteçam. Porque para Deus agir na minha vida, na vida da diaconisa Jane, na sua vida, é preciso você dar subsídios materiais para o Espírito Santo, para Deus, para que Ele possa fazer isso se materializar e acontecer nas nossas vidas. É disso que nós precisamos. E é sobre isso que vamos falar nesta manhã. Nós vamos ler um texto aqui que, antes de começar, quero fazer uma pergunta para você. Você crê no sobrenatural? Você crê que Deus ele pode todas as coisas? Até mesmo porque o nosso Deus, a Bíblia relata, tá aqui, a Bíblia narra que o nosso Deus ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele também é onisciente, sabe todas as coisas. Não é, Rogério? E onipresente, que está em todos os lugares. Exatamente, e onipresente. Então nosso Deus é o Deus de perto e Deus de longe. Então esse Deus de qual nós estamos falando nesta manhã é o Deus que está aqui e o Deus que está aí. Ou seja, para Ele não há tempo e nem distância. Nós somos limitados, mas o Todo-Poderoso não. Ele domina o tempo, o vento, o sol, a quentura. Nada dos temperos da vida pode o atingi-lo. Nós somos limitados, mas para Deus não há limite. Então vamos navegar um pouquinho aqui na palavra do Senhor. A Bíblia, vamos ver aqui no texto de Ezequiel. Ezequiel 37. E você vai ver que Deus, ele muitas das vezes precisa que você tome uma atitude para ele poder agir. Porque se você não tomar uma atitude, Deus não vai agir. Nada acontecerá. Amém? Analisamos o texto. O título é A Visão de um Vale de Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava um acréscimo, sequíssimo. Guarde essa palavra, sequíssimo. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito vivente, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito. E vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor,
Então profetizei como se me deu ordem, assim como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada ossos aos seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Não havia espírito. E ele me disse: profetiza o espírito. Profetiza, ó filho do homem. E diz: espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé, um exército grande e extenso, extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Amados irmãos, o que podemos entender aqui nessa leitura? Ezequiel contando, o profeta Ezequiel narra aqui nas Escrituras Sagradas justamente o que acontece com ele. Deus, ele pega Ezequiel, transporta Ezequiel para um vale de ossos secos e pergunta, põe ele de pé e pergunta: Ezequiel, pode ressuscitar? E Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Por que ele perguntou? Porque para nós, seres humanos, nós somos muito limitados. Para nós é impossível. É impossível, porque foge da nossa alçada. Nós somos limitados, somos humanos. Nós não podemos operar esse tipo de coisa. Tem coisas que nós podemos fazer, e somos homens e temos que fazer. Mas tem coisas que só o Todo-Poderoso pode fazer. E Ezequiel ali, ele se viu numa situação onde ele teve que usar a sua fé. E Deus pergunta para ele novamente: Ezequiel, pode? Pode, Ezequiel, sobreviver? Pode viver? E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Mais uma vez, o Senhor prova a fé de Ezequiel. E Ezequiel olhando, eu imagino hoje, se Deus pegasse você que está ouvindo agora, essa live está participando agora, está me vendo ao vivo, se o Senhor pegasse você, transportasse você até um grande cemitério e colocasse você de pé diante de várias catatumbas, mortos, porque quando nós limos aqui a palavra do Senhor, ela relata que os ossos estavam sequíssimos. Mas presbítero Irineu, qual é a diferença de seco para sequíssimo? Muita. O osso, quando ele está seco, você ainda pode pegar, você ainda pode tocar, segurar. Mas quando ele está sequíssimo, quando você pega, ele se desfaz, esfarela, vira pó. E então, eu imagino você na frente de um grande cemitério, cheio de defuntos, e o anjo do Senhor do seu lado, e pergunta: filho, filha, pode esses defuntos voltarem à vida? A pergunta que fica para você nesta manhã: eu não sei qual é a situação que você se encontra nesse momento. Não sei a vida que você leva, ou o que você faz, ou o que está acontecendo com você nesse momento em que eu estou pregando esta palavra para o seu coração, essa mensagem para você.
Mas a pergunta que Deus faz para você aí, o anjo do Senhor está aí do seu lado, e ele pergunta, usando a minha boca. Eu quero que você entenda que hoje eu sou um instrumento de Deus. O Senhor vai colocando na minha boca as palavras para transmitir para você. Hoje nós somos boca de Deus aqui na terra para você. E aí Deus pergunta para você aí, pode essa enfermidade ser curada hoje? Mas aí você pode me responder assim, mas presbítero Irineu, já recebi o laudo do médico, os exames já foram feitos, e não tem cura, não tem mais jeito, vai morrer, não tem como. Eu não sei se é câncer, mas como eu disse para você aqui no princípio, nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Porque para crer em Jesus Cristo tem que crer em coisas sobrenaturais. Como eu falei aqui, hoje nós vamos trabalhar a nossa fé, entender como Deus trabalha, como Deus faz, entender as nossas limitações, entender que o Todo-Poderoso não tem limite. Quando Ele pergunta para você, aí ao seu lado, pode abrir uma porta de emprego hoje? Ele pergunta, pode? Como você pode se aposentar? Não tem condições de eu me aposentar por N motivos. O Senhor do seu lado, como fez com Ezequiel, naquele vale de ossos secos, pergunta, pode esse problema insolúvel que você está vivendo nesse momento, pode a sua perna voltar a se movimentar e andar? Pode o seu braço se erguer, a sua visão voltar ao normal? Quem sabe você só ouve e não fala? Pode hoje você falar? Então, hoje é o dia em que o Senhor pega você, coloca diante desses ossos, desses defuntos, que é os problemas, esse mar de problemas. E aí pergunta, filha, filho, pode todos esses problemas ser sanados? Com certeza, né? O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, como o presbítero Irineu já colocou. E a palavra de Deus também diz que há doenças que não é para a morte, mas para a glória do Senhor, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Porque a fé, geralmente, ela é impalpável. Às vezes nós temos que colocar o pé antes de sentir o chão. E isso é exercer fé. Então que nessa manhã você receba o aumento, que Deus acrescente fé na sua vida, nas nossas vidas, né, presbítero? Com certeza. Para que haja um milagre é necessário acreditar. Ezequiel, ele profetizou. E nessa manhã também profetize na sua vida. Profetize na vida daquele que está afastado do Senhor. Se criou na igreja, mas quando cresceu, decidiu tomar outro rumo. Mas a fé é aquilo, você imagina eles voltando, glorificando o nome do Senhor juntamente com você. É isso que Deus tem para nós, início de semana, início de fé renovada. Que o Senhor venha renovar as nossas forças, a nossa fé e multiplicar as nossas alegrias. Assim como aquele filho pródigo voltou para a casa do Pai, eu profetizo na vida Glória a Deus. Da sua família, na vida daquele que está longe do aprisco. Eles voltem também para glorificar o nome do Senhor e para que você veja que o Senhor está agindo. É exatamente isso, irmãos. O que Deus faz conosco é maravilhoso.
Deus ele está aqui para operar o grande milagre na sua vida. Basta que você creia. Aí a pergunta continua. Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode criar tendão? Olha que os problemas eram muitos. Não era só, a pergunta não era só se poderia ressuscitar aqueles ossos. Não, não era só isso, continua. E Deus pergunta para ele de novo: Ezequiel, pode nascer tendão? E Deus pergunta para você hoje: pode aquela mulher que foi embora voltar? A pergunta é: pode aquele esposo que foi embora voltar? Deus pergunta: pode esse casamento ser restaurado de novo? Pode o amor entrar de volta para o coração? Voltar ao primeiro amor? Deus pergunta para você nesta manhã: pode voltar a ter vida? Quantas pessoas que estão hoje esmorecidas, mortas, com os ossos secando, por uma traição, até mesmo por um problema, um desemprego, uma doença, uma enfermidade, o marido que foi embora, a mulher que foi embora, o filho que entrou para as drogas, e ele está se acabando, e você não pode fazer nada porque fugiu das suas mãos, fugiu. As mãos humanas, ela tem um limite, como eu falei, mas Deus ele é todo poderoso. E Ezequiel ali, ele pergunta, ele responde: Senhor, tu sabes. E ele não tinha entendido ainda. E Deus foi preciso ser mais claro com ele: Ezequiel, pode? Então profetiza. Deus disse: profetiza. Ele não tinha entendido o que Deus estava perguntando. Deus estava dando uma ordem para ele: pode essas coisas sanar hoje? Pode você voltar a ser alegre? Pode a alegria, como a diaconisa Jane já disse para você, pode essa alegria voltar para o seu coração? Pode você ter o prazer de viver de novo? Toda essa tristeza ir embora? Pode esse desejo de se matar, de suicídio ir embora? E essa depressão que está querendo pegar? Pode ser expulsa? Depressão, transtorno de personalidade, até mesmo tem pessoas que ela acorda uma, meio-dia ela já é outra, de tarde é outra e vai dormir uma outra pessoa. Por quê? Justamente porque ela não entendeu ainda que o Espírito Santo de Deus ele é poderoso para repreender, para curar e para libertar. Nós somos servos do Senhor. Então o que eu estou fazendo aqui é apresentar esse Deus para você. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja 20, 30, 40, 50 anos, mas ainda não tem um conhecimento de Deus. Só ouve falar, ainda não viveu o milagre de Deus na sua vida. Ainda não viveu a experiência de ter algo transformado dentro da sua casa, dentro da sua vida. Eu, presbítero Irineu, e a diaconisa Jane, já estamos 30 anos, 30 e poucos anos, né? Casados. 29 anos casados, vamos fazer 30. E passamos por muitos momentos, temos muita experiência, mas nunca deixamos Jesus. Porque nós sabemos que Deus, Ele nos prova. Prova porque nos ama, Ele jamais nos deixa sozinhos. E Ele dá exatamente o que a gente precisa para sobreviver. Elias, come esse pão, bebe dessa água, porque a caminhada é longa. É assim que Deus fez comigo e com a diaconisa Jane. Vocês dois bebem dessa água, acorda, levanta, segue, porque a caminhada é longa, grande é a jornada. E nós bebemos daquela água, comemos daquele pão e estamos aqui até hoje. Graças a Deus, passamos por muita luta, profetizamos a vitória. Não foi fácil, aconteceu imensos problemas, muitos problemas de nossa vida, mas nem por isso nós deixamos Jesus, esmorecemos, culpamos a Deus. Não. Muito pelo contrário. Isso só nos fez se aproximar cada vez mais de Deus. Porque quando Deus ele coloca uma situação dessa, como fez com Ezequiel, na frente de um dos seus servos, é porque Ele quer abençoar. Ele se apresentou a Ezequiel. E creio que Deus também vai se apresentar a você nesta manhã, nesse devocional. Deus vai se apresentar a você e vai perguntar:
Filho, filha, pode? Então responda, profetize. Eu profetizo. E Ezequiel ali entendeu aquela palavra, entendeu a mensagem de Deus para a vida dele, e ali ele profetizou vida. E uma coisa interessante, que quando ele entende e ele obedece, que ele toma uma atitude de realmente chegar ao ponto de profetizar, ele entendeu que as coisas começaram a mudar. E a palavra de Deus narra que houve um barulho, e era um barulho diferente, era um barulho ensurdecedor, era ossos. Imagine, você está lá na frente, e quando ele profetizou, ossos procurando seus ossos e se arrastando, juntas se encaixando nas suas juntas, e formando um exército de homens. Não é? A gente pode imaginar, conjecturar pelos olhos da fé, porque a Bíblia diz que aconteceu isso. Ossos procurando seus ossos. Porque quando nessa guerra uns morreram em um lugar, e aí vem o vento, vem a poeira, cobre, arrasta os ossos para outro lugar, e imagina esses ossos procurando os seus próprios ossos para poder se encaixar, para formar um esqueleto. Então não importa onde esses ossos estão. Mas irmão, o meu esposo já foi embora, está morando em outro país, está morando em outro lugar, não tem jeito. Ossos vão voltar e procurar os seus ossos e se encaixar aonde ele tem que se encaixar, e se encaixar para formar o próprio esqueleto. Se o teu marido é teu marido, ele está no esqueleto errado. Amém. Glória. Ele vai se encaixar aonde ele tem que se encaixar. É ossos procurando seus ossos, voltando para o seu próprio lugar. Louvado seja Deus. Não importa o barulho. Deus, ele para te abençoar, ele começa a fazer um barulho nos Estados Unidos, aonde for, na cidade que for, para te abençoar aqui. E eu fico imaginando aquela barulheira de ossos procurando os seus ossos, e Ezequiel assustado, e aquele exército numerosos de esqueleto montado, e ele assustado, e Deus diz: Ezequiel, pode? Então não se assuste com o diagnóstico do médico, não. Não se assuste com a tempestade que se levantou na sua vida, não. Não se assuste, não. Porque você tem que entender que você tem um Deus grande, maior do que os seus problemas, maior do que o diagnóstico. Porque Deus está acima do médico, acima da medicina. Ou seja, Ele é a própria medicina. Louvado seja Deus. E Ezequiel ali assustado, e ele profetiza, e falta tendões, e ele profetiza tendões, e começa a crescer pele. Aí ficou lá um esqueleto coberto de pele, tendões igual eu, mas não se mexia, não tinha vida, a obra não estava completa. Muitas das vezes você vê o sinal acontecendo e espera concretizar, mas você esmorece e deixa, começa a orar por uma situação. Quando a coisa começa a melhorar, você acha que já está ok e para, e desiste. Acha que está bom, não conclui a obra completa. E Deus pergunta para ele ainda: está faltando alguma coisa aí, Ezequiel? O que falta? Os ossos se juntaram, criou pele, tendão, está aí formado um exército de homem, mas não tem vida. Quem sabe você vive hoje no meio de um exército sem vida. Quem sabe você não tem vida. Porque muitas vezes os acontecimentos, os destempéries da vida, as tempestades, os problemas que surgem ou te envolvem, às vezes não é você que entra. Às vezes o diabo prepara situações. Às vezes é o diabo mesmo, tempestade do diabo, para derrubar você. Mas às vezes é Deus forjando você, preparando você, fortalecendo você, para lá na frente te colocar numa situação melhor. Mas você precisa estar preparada hoje. Não é verdade? Você vê que a formação ali, naquele exército, né, Diaconisa Jane? Foi preciso primeiro um preparo. Foi preciso preparar os homens, juntar primeiro seus ossos, depois criar tendões e pele, para depois sim chegar à obra final. É um processo, né? Um processo? É igual a Diaconisa Jane falou, é um processo.
Quem sabe você, nesta manhã de segunda-feira, são exatamente 11 horas e 25 minutos, você está passando por um grande processo. E quem sabe o diabo está jogando na sua mente, no seu coração, dizendo assim: presbítero Irineu, você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei não, porque eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, mas o Todo-Poderoso sabe. E é por isso que eu estou aqui falando isso com você. Não aceite esse pensamento diabólico. Repreenda-o em nome de Jesus. Repreenda, porque quando você repreende em nome de Jesus Cristo e profetiza, essa situação tem que parar. Em nome de Jesus. Tem que parar. Tem que parar. Se continuar, aí é obra maligna. É obra de Deus. Se continuar, é Deus provando você e preparando você para o melhor. Mas se for do diabo, ele tem que bater em retirada. Você profetiza, expulsa e Deus vai operar o milagre. Porque Deus é o Deus de já. Deus de hoje, o Todo-Poderoso. Em meu nome farás proeza, em meu nome expulsarão um demônio. E foi no nome, em nome do Todo-Poderoso, que Ezequiel profetizou sobre o Vale de Ossos Secos. Aleluia. Então quem sabe, você sabe exatamente o que fazer, você conhece Deus, serve a Deus há muitos anos, mas nunca tomou a atitude de profetizar com fé. Quero lembrar você aqui, falando de fé, aquela mulher do fluxo de sangue, né? Sim. Há 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, e ela tomou uma atitude de fé. Ela resolveu mudar a vida dela. Ela resolveu mudar a situação dela, né? E o que ela fez? Tomou uma atitude. Ela resolveu tocar nas vestes de Jesus. Ela contraditou os discípulos, o povo, a multidão. Ela não olhou para quem estava no seu caminho, mas ela seguiu com o objetivo dela, que era tocar nas vestes de Jesus, para alcançar o seu milagre. Ela sabia que ali somente um milagre para ela. Para a medicina não tinha mais jeito. Mas quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, a orla das vestes de Jesus, ali tinham os mandamentos. A cada cadastro ali era um mandamento. E ela foi e tocou naquelas vestes, nas vestes do Senhor. E ela creu. Mais uma vez falamos de fé. Ela creu e instantaneamente ela foi curada. E meus amados, para que você seja curado, você tem que aplicar sua fé. É necessário você dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso ser curado. Senhor, eu quero ser curado. Você precisa reconhecer que você precisa. Você precisa reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso. Você precisa convidá-lo para entrar na sua vida. Você precisa, como eu falei aqui, de repente você está há anos na igreja, mas você não tem raiz, não tem estrutura. Qualquer vento balança você. É como a folha seca. Para onde o vento bate, leva. Você não pode ir de acordo com o curso. Nós somos servos do Senhor, nós remamos contra a maré. Entendeu? Nós remamos contra a maré. E o que eu quero dizer para você hoje? Deus hoje, Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Mas é necessário que você abra o seu coração para o Senhor. E como é que você faz isso? Profetizando. Profetize hoje. Profetize hoje que a situação que você está vivendo acabou. Dê um basta nesse sofrimento. Dê um basta nessa situação. Porque Deus é poderoso para transformar. E como é que eu faço isso? Aí está a conclusão da obra. Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, está aí, ó. Profetiza vida. Profetiza espírito. Você precisa de vida, reviver, ressuscitar. Você precisa crescer, precisa brotar, dar fruto. Você precisa ver o milagre na sua vida. Então profetize vida. Profetize que todos os problemas serão sanados hoje. Esse problema insolúvel. Profetize, complete a obra na sua vida.
dê subsídio material para que Deus possa operar o grande milagre. Se Ezequiel não tomasse a atitude de profetizar ali, nada aconteceria. Ele tomou atitude, ele creu, e aí ele fez acontecer. Deus ordenou e ele fez acontecer. Então toma atitude na sua vida hoje, mude a sua vida. Esse mar de problemas que está acontecendo na sua vida, esse mar de ossos secos que está acontecendo na sua vida, de repente é só para provar você, para fortalecer, para forjar, preparar você para o que vem lá na frente. Então profetize hoje, em nome de Jesus Cristo, que tudo isso vai passar na sua vida. Em nome de... Profetize que isso é só um momento, que isso aí é só uma situação, é só uma tempestade. Coisas melhores estão por vir. Se você crê, diga um amém, porque assim como aconteceu na vida de Ezequiel, eu quero profetizar junto com a diaconisa Jane, nós vamos profetizar vida na sua vida. Nós vamos orar pela sua vida, obedecendo a santa e gloriosa palavra do Senhor, que ela nos dá carta branca, né, para fazermos proeza no nome de Jesus Cristo. Assim como ele ordenou a Ezequiel profetizasse, eu também quero obedecer e tomar atitude de profetizar a transformação na sua vida. E nós vamos orar aqui, em nome de Jesus, abençoando a sua vida. Pai amado, Pai querido, é, Senhor, em obediência à Tua palavra que nós nos unimos aqui, Senhor. Eu e Jane profetizamos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, profetizamos a cura, profetizamos restauração de casamento, aquela pessoa que está afastada da Tua casa, que ela volte, Senhor. Ó Deus, aquele homem, Senhor, que é viciado em todo tipo de drogas e bebidas, que ele seja agora, Senhor, liberto em nome de Jesus Cristo. Toda obra de macumbaria, feitiçaria feita para destruir, Senhor, essa pessoa, essa família, seja desfeita agora em nome de Jesus Cristo. Pai amado, essa pessoa que está pensando em se suicidar, pensando em dar cabo da sua vida porque não aguenta mais o sofrimento, Senhor. Tu conheces o sofrimento dela, toca agora onde elas estiver, Senhor. Ó Deus, eu profetizo vida, Senhor, e repreendo todo o espírito da morte, todo o laço de morte, Senhor. Cobre com o teu sangue agora, Senhor, porque Tu és poderoso. Ó Deus amado, Deus maravilhoso, toma nas Tuas mãos, Senhor, cada um que vai ouvir, Senhor, esta palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, transformar a vida de cada um, trazendo alegria, trazendo vida, libertação, Senhor. E eu profetizo agora a cura. Profetiza agora a cura, Senhor, de qualquer tipo de enfermidade, em nome de Jesus. Profetiza a cura na vida de cada um. É o que eu profetizo agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, receba aí esta profecia de Deus, esta palavra que veio direto do coração de Deus para o seu coração, que você possa fortificar os seus ossos, fortificar os tendões, a sua mente, e você possa entender que Deus só vai agir na sua vida quando você toma uma posição. Quando você agir e dizer: Senhor, eu creio, Senhor, eis-me aqui, para que as coisas aconteçam de verdade na sua vida. Abra o seu coração, entregue a sua vida para Jesus, deixe as coisas velhas para o passado e tudo se fez novo. Zera tudo aqui e começa tudo de novo. Esqueça tudo que você aprendeu e comece tudo de novo, aprendendo com a palavra do Senhor, que é: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus nas primícias. Creia, suporte, fique firme, não deixe nada abalar você e nem tirar sua fé, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E é o que ele está fazendo de melhor. Ele está destruindo muitas pessoas porque elas perdem a fé. Por quê? Porque o diabo dificulta, coloca dificuldade e elas não aguentam e aí abandonam a Deus. Mas o Senhor, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Olha aí. Receba essa palavra que vem com certeza do coração de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. E hoje Deus te dá vida. Hoje a palavra aqui é vida. Viva! Aproveite! Viva! A vida é linda. Deus não fez você para sofrer, para viver chorando.
para viver sofrendo. Não. Agradeça a Deus, dê graça em tudo, porque o milagre Deus pode fazer. Amém? Assim como fez na minha vida, me transformou a vida da diaconisa Jane, também transformará a sua vida. E amanhã, quem vai estar dando testemunho é você. Então receba em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Tenha aí uma semana abençoada, gloriosa, cheia do Espírito Santo de Deus. E encerro aqui agradecendo a todos aí. Até o próximo vídeo. Já ia me esquecendo. Faça uma visitinha lá no canal Presbítero Irineu lá no YouTube. Deixe lá o seu joinha. Compartilhe nas suas redes sociais, porque eu creio que deve ter alguém precisando ouvir uma palavra como essa, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortaleza, que é a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Presbítero Irineu, lá no YouTube. Também aproveite para ir lá no canal Adenite Oficial, se inscreva lá também. Nós estamos completando 100 anos. Vamos começar agora a grande festividade que vai ser em junho, né? Em junho. Vai começar em junho, 30 dias de festa, e você e sua família, nosso convidado especial. Travessa Victor Pestre, número 32, Fonseca, Niterói. Primeira Igreja Assembleia de Deus de Niterói, completando 100 anos, pregando o Evangelho genuíno, como esse que eu acabei de pregar. O Evangelho puro, que salva, cura, liberta, leva para o céu e não cobra nada. É gratuito, não é verdade? Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço e uma semana abençoada em nome de Jesus. E até o próximo.